Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês que estão aqui nas rádios parceiras, no nosso canal no YouTube. Você que tirou um tempinho para, nesta sexta-feira, 16 de dezembro do ano da graça 2022, estar aqui conosco para conhecer um pouco de história, um pouco de comunicação, um pouco de resiliência, um pouco de teimosia, de insistência, de persistência, um pouco de pedagogia, de muita coisa, porque nós hoje vamos falar muito sobre todas essas coisas. Só aproveitar aqui, pedir a nossa sala do Google Meet para que as pessoas fechem os seus microfones, que é para a gente trazer um áudio polido, limpo, um áudio de qualidade para o nosso canal no YouTube. Então, fechem os seus, vai conversar. Então, a história de rádio, do radialista Domingos Sávio, sou eu, e também a história do programa Resgatando a Cidadania, que nasceu gêmeos e a história junto. Será que o cara é ousado, hein? Então, há 18 anos, numa quarta-feira, 7 horas da noite, 19 horas, uma rádio comunistão de Vivo para cá, meus caros amigos e amigas, barbudo, porque neste dia eu estava barbudo, meio cabeludo, porque eu estava meio cabeludo nesse dia, e com uma camisa que identifica o radialista Domingos Sávio. Quem está aí no YouTube está vendo aqui uma camisa, tem minha foto. Naquela época não era uma camisa dessa, mas foi uma camisa preparada para iniciar o programa. Será que o cara estava com vontade de fazer rádio? Antes de entrar no rádio, ele fez logo uma camisa com o nome dele e da rádio a qual ia participar. É claro que essa camisa eu não tenho mais, poderia ter como uma parte histórica, mas se perdeu sobre essa história. Deixa eu passar primeiro alguns informes. Nós estamos ao vivo no canal no YouTube, Domingos Sávio Radialista. Espero que vocês se inscreva, compartilhe, que você deixe seu like, que depois você compartilhe essa nossa live, não para que eu possa disputar com o Neymar o salário, mas que a gente possa levar essa inclusão, essa história para mais longe. Estamos ao vivo pela Rádio Águia do Norte, em Marabá, estado do Pará, a voz da Amazônia. Eu já abraço o casal simpático, inclusive a Laisa e o Nacélio Madeiro. Eu tive o prazer de conhecê-los pessoalmente aqui em Recife. Então, quero dar um beijo carinhoso, um abraço carinhoso nesses dois irmãos que eu tenho em Marabá, a Laisa e o Nacélio, que daqui a pouco vão falarem aqui, se expressarem. Rádio CUT FM de Bom Jardim, Pernambuco, aqui no nosso interior gostoso de Bom Jardim. Está aqui o nosso Henrique, salvo engano, e o Zé Célio, que deve estar chegando daqui a pouco, a Rádio CUT FM, que transmite também muita coisa vai estar aqui conosco. Rádio Bambuçat, Riacho das Almas, lá perto de Caruaru, outra terra maravilhosa dos pernambucanos. Então, abraçar os amigos da Rádio Bambuçat, em nome do nosso querido Josivaldo José e toda a equipe. Maravilha FM de Crateús, no Ceará. Abraçar essa irmã e esse irmão, a Mara Lília e o Fernando Carlos, que eu já conheço, esse casal maravilhoso, esse doce de pessoa que é a Mara e o Fernando Carlos, e muito me honra estar aqui com vocês aí ao vivo, sendo retransmitido pela Maravilha. Rádio Pedra Rara, Guarulhos, nessa cidade maravilhosa que eu morei em São Paulo, e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Abraçar o nosso gerente lá da rádio, o cantor, regueiro, grande defensor da cultura, José Orlando, o Zé Orlando, porque ele disse que é apenas um Zé. Rádio Nova Visão, Salvador, Bahia, a Leiliane e o nosso então, Arthur, um beijo para você, Leila, um abraço para todos os baianos e baianas.
Antena Dinâmica, Mogi das Cruzes, São Paulo. Um abraço desse cara que eu conheci em 2007, online, por uma sala de bate-papo, o Joaquim, o popular Joaquim Gengibre, está aqui com a gente. Gengibre, um abraço, muito me honra ter a sua amizade de tanto tempo e não lhe conhecer pessoalmente, mas já tenho como um irmão. Abraçar minha esposa, Adriana Silva, que sempre está ao meu lado, tocando esses projetos sociais que não são fáceis, mas sobre os olhares da inclusão, a gente vai levando na medida que pode e não podemos abrir mão. Abraçar o nosso querido Jailton Arruda, o criador, autor, coordenador do Prêmio de Comunicação de Pernambuco, os melhores comunicadores todo ano, que há 8 anos ele traz esse trabalho maravilhoso. Então, abraçar o Jailton Arruda, que vai estar por aqui com a gente também. Magno Dias, professor, psicanalista, escritor, um grande amigo, um grande irmão, um grande parceiro, que sempre está conosco na Rádio Folha todos os sábados. A coluna Conhecendo a Psicanálise, que ele faz com tanta maestria, com tanta afinco, e é um grande parceiro nosso, lançando livros aí. Então, são esses os registros, a princípio, que eu tinha para fazer. E quero dizer que todos aqui vão falarem, vão ter espaço. Vai ser uma sabatina. Vocês vão perguntarem, querer saber. Não tem muito roteiro. Vocês podem perguntar sobre qualquer assunto dentro desse contexto aí do radialista Domingos Sávio. Seja uma pergunta mais pessoal, mais profissional, mais social, mais cultural. A gente vai responder na medida do possível. Eu já estou que tem alguém com a faca amolada, diz que vai cravar com força, mas não tem problema, porque aqui a gente está preparado para esse bate-papo. Dizer que nós vamos sortear 2 camisas dessa aqui, camisa maravilhosa, tem aqui minha foto, tem uma frase que depois eu vou pedir para a Adriana ler, e foram as camisas que a gente fez agora com os 18 anos do radialista Domingos Sávio. Vamos sortear 2. Eu já vou avisando que só tem o P e M, né? Mas aonde ganhar, pode ser em qualquer lugar do Brasil, eu faço questão de colocar, porque é uma honra. Vocês vão responder uma pergunta aí no nosso chat, para lá aí anotando, quantas rádios AM Domingos Sávio trabalhou. Trabalhamos em AM, FM, fizemos loucuras no meio da rua, coisas até que hoje penso como é que eu fiz, mas, na verdade, nós trabalhamos em algumas rádios AM, e aí vocês, é bem capaz, nessa nossa conversa, a gente falar sobre isso. Então, gente, hoje nós viemos fazer essa live justamente para falar um pouco sobre essa história dos 18 anos de radialista, Domingos Sávio, e trouxemos as rádios parceiros, amigos que fazem com a gente esse trabalho maravilhoso aí. E aí a gente quer conversar mesmo, bater papo com vocês. Antes, eu queria só trazer um trechinho aqui de um áudio que não é de qualidade, porque ele está numa fita cassete, mas eu queria trazer um trechinho do áudio, porque a história ela se encarrega de não mentir, mas a gente também tem preocupação de não mentir, né? Então a gente não quer trazer mentira para vocês. Tudo que eu vou falar aqui é verdade. E eu queria só que vocês ouvissem esse trechinho aqui. Não sei como vai ficar o áudio. Estamos iniciando nesta quarta-feira, 29. E eu desejo para vocês uma boa noite mesmo. Já está aqui ao meu lado o João Caetano. Vai dar o seu boa noite. Boa noite, Lima. São 19h04. Aqui é João Caetano, com o programa Resgatando a Cidadania, juntamente com o nosso colega Domingos 35418690, como você sabe. 35418690. E vamos para as notícias do segmento, João Caetano. Prorrogado o cadastro
a gente traz esse trecho desse áudio para a gente mostrar. Em 2004, este programa aí que vocês ouviram um trecho, ou melhor, o segundo programa foi no dia 29, como ele falou, 29 de dezembro de todo o programa, se for possível, o Mara que manda o link para o Magno, que parece que ele está com dificuldade com o link. Se vocês tiverem como mandar, não sei, mandar daqui e falar ao mesmo tempo, porque eu não sei se eu consigo. Então, se vocês puderem mandar lá para o Magno, mandem. Então, gente, é uma história que começou há 18 anos, uma preocupação de entrar no rádio, mas não era para entrar no rádio. Era porque eu identificava, naquele momento, que existia um espaço que precisava ser preenchido. As pessoas com deficiência tinham que ter espaço para divulgar suas coisas. Então, há 18 anos, eu me preocupava com a educação, falando no rádio sobre educação. E aí a gente trazia nos nossos programas professores. Você observem que aí, nesta fita que eu coloquei, a gente começa seco. Só uma música de BG, não tem uma vinheta do programa, não tem uma vinheta de apresentação do jargão dos apresentadores. Não tem abertura. Agora, a sua voz é que ficou diferente, né? Mas é Né? uma fita cassete de 18 anos. Se você tivesse uma fita cassete Sim, há 18 anos na sua mala, certamente ela nem funcionaria mais, verdade, verdade. Porque hoje em dia já porque não é a fita móvel, né? certo, né, Domingos? Você vai ouvir mais, você vai ouvir coisas aqui que você vai dizer, não é você não. Então, Leiliane, obrigado aí pela tua participação, um abraço para a Bahia. Daqui a pouco a gente vai abrir para vocês conversarem. Então, voltando aqui, eu tive a ideia e a gente foi atrás do padre, o padre, de bate-pronto, ele aceitou e a gente foi lá na rádio, era uma rádio comunitária, mas tinha um estúdio até razoável. Íamos para a rua com um gravador, dentro do ônibus, encontrava uma mãe um deficiente chorando, revoltada porque o motorista queimou a parada, com o cadeirante na parada, qualquer coisa que a gente achava, a gente metia o microfone e a pessoa, às vezes inexperiente, falava e a gente levava para a rádio. Então, tivemos até momento que, se fosse realmente questionado, podia a gente ter sido até penalizado legalmente,
entrevistou o Chaves, quando veio aqui para a inauguração da refinaria, o pontapé inicial da refinaria Abreu Lima, aqui no Cabo de Santo Agostinho. Esse aqui já entrevistou o Zé Serra, que era governador de São Paulo. Esse aqui já entrevistou um monte, o governador de Pernambuco, que morreu, Miguel Arraes, o outro, o neto, que morreu, o Eduardo Campos. A gente tem uma história com esse gravador. Então, a nossa história de rádio, ela vai por vários caminhos. Depois que eu estou na Rádio Dom Bosco, o padre me convida para que nós fizéssemos um programa de deficiência, mas trazendo para uma pluralidade maior de inclusão. Então, a gente ficou lá de 10 a 1 da tarde. Eu fui comentarista de futebol nesse programa, a gente fazia entrevista com o profissional do sexo, com o morador de rua, com o cara que trabalhava na agricultura, com o vendedor de camelô e várias outras coisas. Depois, a gente vai para uma outra vibe, que é um convite que eu recebo para ir para a Rádio Guarani AM, para ser repórter do Comando da Tarde, que é um programa que tinha à tarde. E aí a gente vai para a Rádio Guarani, e na Rádio Guarani eu subi morro, aqui em Casa Amarela, com a cadeira de rodas, para entregar reportagem de vários lugares, cobri um carnaval, cego, sem enxergar. Então, a gente tem uma história enorme, que não vai dar para a gente contar aqui, porque não é possível por conta do tempo. Mas aí, a gente vai... Estou trazendo um pouco de história para vocês depois ter subsídio para perguntar e tirar dúvida e fazer questionamento, que eu acho que é a parte melhor do nosso bate-papo. Eu trabalhei aqui na Rádio Dom Bosco, a FM, depois a gente vai para a Rádio Guarani AM, depois eu recebo um chamado de Deus para ir fazer o curso de radialista em São Paulo. Aí eu vou para São Paulo, lá eu faço SENAC, o curso de radialista no SENAC, e lá dentro do SENAC a gente vai conhecendo outras pessoas, e tive o privilégio de trabalhar numa Rádio AM lá também. E lá na Rádio AM eu apresentei um programa de cultura nordestina chamado Luar de Sertão na Cidade, no pleno domingo. E aí, nesse programa, a gente já tem um outro perfil. A gente tem uma outra história, porque a gente traz para uma outra praça de rádio um outro viés, só que depois a gente também vai para uma outra rádio na cidade de Cubatão, FM, e aí a gente começa a ganhar cancha lá em São Paulo e ganhar nome. Então, só para vocês terem uma ideia, eu fui para uma rádio em Cubatão, uma rádio FM, este cara já partiu deste mundo. O nome dele é José Severino da Silva, conhecido como Miúdo. Então, lá, a gente já tinha até uma vinhetinha. 9 horas e 15 minutos, está pegando pelo outro lado também, 9 horas e 15 minutos, não estou jogando, não. Eu já está deitado, vai ficar pensando na programação. Você está ouvindo falando lá em Limoeiro, a Rádio Jornal de Limoeiro, sobre a programação da República? A cidade, ela vai fazer, vai começar hoje, começou hoje, abriu às 8 horas, ela vai fazer em cada ponto da região rural um evento, né? Mas ele vai trazer um ex-prefeito daquela região, ou um ex-vereador para contar a história, pode ser vereador. Então, aqui a gente está falando, eu e o Miúdo, com um áudio muito ruim, em fita cassete também, da cidade de Limoeiro,
que é uma cidade aqui próximo da cidade do nosso querido Henrique aí em Limoeiro, e lá em 2009 a gente está em São Paulo, lá no Incubatão, falando do Nordeste. Eu e o Miúdo, que é pernambucano, a gente está falando de Limoeiro, que o prefeito de Limoeiro, naquela época, na independência da República, na proclamação da República, ele fez em cada lugar da cidade um evento para um vereador, um médico, um policial vir contar um pouco da sua história de quando ele era criança e estudava sobre a proclamação da República. E aí, cara, a gente vem para, voltando um pouquinho para o Recife, quando eu fui repórter, eu fui entregar um rádio que uma ouvinte ganhou aqui na Rádio Guarani AM de Recife. A gente já está chegando em 2 rádios AM aí, né? Então, ela recebeu a gente na casa dela. Vê quando foi que a gente foi na casa dela. Vê só. 2007, né, Rogério? Vamos entregar aqui o rádio Botavina. Estamos aqui na casa da vovó Davina, aqui em Camaru, a rádio, que é a vovó Davina, veio na programação da nossa rádio Guarani. E aí, visitando aqui a nossa querida vovó Davina, toda a sua família, e pegando essa carona aqui de tanta sabedoria que a querida ouvinte nossa tem, ouvindo, conversando com ela, e vai aprendendo mais. Vovó Davina, bom dia para a senhora, a gente está aqui entregando o seu rádio de pilha, e é apenas uma lembrança do programa Comando da Tarde, do seu amigo J. Filho, domingo sabe, mas a senhora vai fazer bom uso desse radinho. Eu vou guardar com todo carinho. Aqui o J. Filho também já morreu, era um grande comunicador, porque ele tinha um programa de rádio, mas era um programa bem diferenciado, porque era popular, era aquele programa bem popular. Então, ele era um cara que fazia o popular, mas assim, de comunidade, de ir para a comunidade, de ir para dentro das comunidades. Então, eu fui repórter dele na Rádio Guarani ainda. Depois de São Paulo, a gente volta com saudade da terrinha, saudade de mamãe, do cuscuz, da macaxeira, da carne de charque, e a gente volta de São Paulo para Recife, e aí chego em Recife, vou trabalhar na educação, vou fazer faculdade. Em 2014, eu vou para uma outra rádio, e um outro que já nos deixou agora na pandemia, o Samia Buana, que os pernambucanos conhecem, o secretário da cidade, a ternurinha, e vou para a Rádio Guarani, para a Rádio Planalto AM, fazer cultura nordestina puramente dito, um programa chamado Cultura Nordestina, um programa que a gente colocava um cantor, uma empregada doméstica para falar sobre o dia da empregada doméstica e um coveiro para falar sobre a cultura do cemitério. Ou colocava um médico ortopedista, um camelô para falar sobre a venda na rua e um padre para falar sobre a igreja. Então, era um programa de cultura, mas a gente não trazia essa coisa que a gente chama de cultura, que é forró, verso, viola, cordel. Não, a cultura é uma manifestação do povo. Então, se eu sou um radialista, nós temos a nossa cultura do radialista. Então, era um programa bem interessante. No meio da mesa, a gente botava, dependendo de quem ia para lá, a gente colocava, por exemplo, estamos falando aqui com alguém da agricultura, aí colocava lá um trapiá em cima da mesa para o pessoal chupar, um ingá, uma gogóia, colocava alguma coisa, uma fruta rara, para que mostrasse que a cultura ela é uma coisa muito mais ampla do que essa coisa de contrato de 350 mil reais desses caras que berra no seu ouvido e diz que canta e fala um monte de palavrão no seu ouvido e você compra, aprova, toca na sua rádio, mostra a sua filha, mostra a sua mãe, sua irmã, leva sua esposa para o baile dele e ele ganha 350 mil dizendo um monte de cachorrada no seu ouvido. Não, cultura é algo muito maior, muito mais refinado e algo muito mais tentador, no bom sentido, porque ele traz para dentro de uma sociedade segurança. Porque o Brasil passa por tanta insegurança, porque a nossa cultura ela não é discutida. Nós importamos um monte de porcaria em todos os aspectos e dizemos que somos intelectuais, somos desenvolvimento de tecnologia, um monte de coisa,
E aí, como eu posso dizer que o rádio no YouTube é o desenvolvimento do rádio, se o cara que está lá batendo a enxada no campo não sabe nem o que é internet ainda, não pode ouvir mais em ondas curtas ou ondas ou frequência modulada o seu rádio de pilha. Então, nós não estamos se desenvolvendo, nós estamos avançando e deixando um monte de gente para trás. Mas vejam, gente, o nosso programa de rádio, o Resgatando a Cidadania, que sofreu e outras coisas, ele nunca deixou de existir, porque dentro do contexto de todos os programas que eu apresentei, ele estava presente, se não com a sua identidade, mas estava com o seu conteúdo. Nunca deixei de trazer os conteúdos sociais para dentro de qualquer coisa que eu faço, desde a minha casa ao maior evento que eu possa construir. Então, o que nós nos preocupamos no primeiro momento, quando eu entrei no primeiro estúdio, a primeira vez, é o mesmo que eu entro amanhã, ao meio-dia, lá na Rádio Folha de Pernambuco. Então, da Rádio Planalto de Carpina, nós chegamos na Rádio Folha de Pernambuco, onde eu estou lá há 4 anos e 8 meses, 10 meses. Estamos lá fazendo o Resgatando a Cidadania todo sábado, ao meio-dia. Pois não, Laida? Pois não, Laida, você levantou a mão? Domingos, desculpa interromper. Eu sugiro que o sorteio ele seja feito em um próximo vídeo, em uma outra hora, porque por questões de internet, o nosso vídeo no YouTube ele foi momentaneamente interrompido. Então a gente está somente pela rádio. Ah, é? Isso. É chuva, né? É a chuva, né? O tempo Mas, 3 dias está mas veja, mas o som, lá no YouTube, para o som ou só a imagem que para? Ou para tudo? Parou tudo no YouTube. Estamos seguindo somente pela rádio. Que pena, rapaz. Que pena. Mas a gente depois coloca esse áudio aí no YouTube. Isso, eu estou gravando toda a